Boa noite a todos. Meu nome é Cláudia Regina, sou do Centro Joana de Ângeles, de Santa Amélia, Japeri. Estou aqui mais uma vez para uma palestra virtual. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, aos bons espíritos e ao Centro Luz e Caridade pelo convite. Hoje eu fiquei com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos escolhidos, e eu vou ficar com a porta estreita, o item 3, porta estreita. Então, nós vamos ver aqui, a porta estreita, que Jesus vem nos falando dessa porta estreita que nós temos, que ele é a porta estreita, e que para chegar até ele a gente tem que se melhorar e muito, não é mesmo? Então vamos lá que eu começo com uma frase de Jesus, que quando Jesus foi traído, eles estão lá, naqueles conflitos que estão, porque os discípulos, principalmente os discípulos, não Jesus, mas os discípulos, porque Jesus, ele vai ser depois, ele foi traído ali, Jesus deixa, os discípulos estão sentindo que algo vai estar acontecendo com Jesus, e Jesus vai e responde para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, esse mestre dos mestres, esse pedagogo por excelência, ele vem para dizer aí, através dos seus exemplos, quando ele começa na vida pública, aos 30 anos de idade, apenas 3 anos de vida pública, e ele nos deixa um legado que até hoje nós estamos aqui falando e tentando nos melhorar por conta dos seus ensinamentos. Então, ele deixa isso para a gente e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, e se a gente fosse seguir o exemplo de Jesus, será que seria fácil seguir o exemplo de Jesus? É fácil seguir o exemplo de Jesus? É muito difícil. Por isso, a porta estreita. Aqui em Mateus, versículo 7, 13 e 14, vem falando assim, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Então a gente sabe que a porta larga, esse espaçoso que ele diz aí é o caminho, porque a porta larga é a porta do mundo, é a porta dessas atrações que a gente sente pelos vícios, por nos divertirmos de formas indevidas, pela ambição, pela ilusão da fama. Essas são a porta larga, mas que por fazermos parte de um mundo de prova e expiações, é a porta que ainda mais oferece aos espíritos nós espíritos encarnados aqui, e no nosso nível de evolução, que nos oferece aí essa porta ainda é mais fácil para a gente, de acordo com o nosso nível evolutivo e por conta também do nosso de nós ainda acharmos bem mais fácil. E pegando assim, lembrando que na época de Jesus, a cidade de Jerusalém, ela ficava no alto da montanha e cercadas por muralhas. E haviam-se ali 12 portas. E quando chegava perto da hora do pôr do sol, essas 12 portas eram fechadas. E os viajantes, para conseguirem chegar, as pessoas que foram resolver alguma coisa fora da cidade, e as pessoas, para chegarem até lá antes do pôr do sol, eles tinham um árduo caminho a percorrer pelas estradas pedregosas, até chegar lá para entrar
a cidade de Jerusalém. Então, Jesus, como ele é o mestre dos mestres, ele faz essa comparação, lembrando também que esse versículo aí, né, que segue aí, é continuação do Sermão da Montanha. Então Jesus, ele faz ali uma comparação, porque fica mais fácil do povo daquela época entender o que ele queria dizer, que para se chegar até Deus, a gente ia passar por muitas dificuldades. E a dificuldade maior seria nós mesmos, seria nós nos melhorarmos. Essa seria aí a dificuldade maior. E quando Jesus fala dessa porta estreita, né? E fala também porque larga é a porta, que é a porta da perdição, ele tá fazendo essa comparação dessa porta estreita à cidade de Jerusalém, que ficava lá em cima das montanhas, que tinha 12 portas, que essas portas se fechavam com o pôr do sol e que e os viajantes ou quem tivesse saído tinha que um longo caminho a percorrer para entrar antes desse pôr do sol. Então Jesus, ele fazia essa comparação e ele plasmava essa imagem na mente, fazia com que as pessoas plasmassem essa imagem na mente. E aí ficaria mais fácil de fixar ali naquelas pessoas os seus ensinamentos. E também, hoje em dia, né, quando a gente quer falar algo de bom na evangelização, não, na evangelização a gente sempre fala algo de bom, a gente quer contar uma historinha para que a criança entenda na avaliação aquela história com fundo moral. No final a gente sempre pergunta, e qual o fundo moral da história? A gente sempre leva uma história para a criança e até mesmo para os nossos filhos e até mesmo para os adultos, né? Para que muitas vezes eles entendam, a gente possa entender o que a gente tem que fazer para se melhorar. Opa, isso aí está servindo para mim. O que eu ando fazendo, né? Como eu vou vencer minhas más tendências para poder estar chegando, né, a Deus. Então era isso que Jesus quis falar aí com essa porta estreita. Aí a gente vai ver a porta larga, né? A porta da fama, a porta dos vícios, a porta da diversão, é aquela diversão muito momentânea e que rapidamente, instantânea, né? E que rapidamente acaba. Aí quem bebe muito, daqui a pouco vem a dor de cabeça, às vezes fica bêbado e comete algo que prejudica o outro, depois vem o arrependimento. Então essa ainda é a porta larga, mas é uma porta larga que ainda faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Ainda faz parte do nível em que se encontra nós encarnados aqui, no nível espiritual. E para a gente poder nos melhorar, é preciso que a gente lute contra nós mesmos. Porque quando lá no Espírito pergunta, onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Quando a gente começa a tomar consciência dos nossos erros, nós começamos a tirar essas más tendências que nós carregamos, não só dessa vida, mas de outras vidas também. Aí, continuando aqui. A porta da perdição é larga, foi o que eu já falei, né? Porque as más paixões são numerosas. E o caminho do mal é frequentado pela maioria, porque a maioria ainda que está nesse mundo de provas e expiações, eu também me incluo entre elas, tentando me melhorar a cada dia, tentando a minha consciência já acusando por conta dessa doutrina maravilhosa, mas ainda faz parte dessa maioria desse mundo de provas e expiações. É claro que quando estivermos em um mundo regenerado, um mundo melhor, já vai ter o mal, vai ter, mas vai ser poucos. Mas ainda faz parte, essas paixões ainda faz parte do nosso mundo de provas e expiações. E da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la
deve fazer grande esforço sobre si mesmo para vencer suas más tendências e poucos a isso se resignam. Ou seja, né? O que a doutrina espírita vem nos falando? Ela vem aí dando cumprimento à lei de Deus, à lei de Jesus, o que Jesus falou, né? Ela vem falando, olha, ser um verdadeiro espírita é você lutar contra as suas más tendências, é você fazer a sua reforma íntima, é ter uma moral boa, é se esforçar para isso. Tanto é que o Espiritismo fala muito no ser integral, né? Então a gente tem que ter essa visão. Nós, espíritas, já temos essa visão. Só que na hora de colocarmos em prática, se torna muito difícil. Na hora que estamos tete a tete com o problema, tete a tete com o conflito, na hora que devemos perdoar, na hora em que devemos dar um bom conselho, na hora em que devemos falar baixo, nos calar, aí a gente ainda não está totalmente, a gente ainda não está preparado. Mas por quê? Porque a gente ainda está, por quê? Porque a gente ainda faz parte desse mundo de provas e expiações. E a gente está tentando se melhorar, mas a gente não vai se crucificar por isso. Não, essa porta estreita é isso, é eu lutar para poder me esforçar, para poder me libertar dessas más tendências, dessas paixões, desses vícios e desses erros que eu trago comigo de outras e dessa reencarnação. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí Jesus vem aí, né, nos dando a receita pronta, a receita do bolo pronta. Porém, nós, imperfeitos, com o véu ainda do esquecimento também, mergulhado na carne, a gente acaba, né, se atropelando. Mas aí vem a nossa consciência. E a nossa consciência, ela vem nos acusando. Olha, não é assim. Quando a gente já tem o conhecimento, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, quando a gente já tem esse conhecimento, a gente já consegue fazer isso, já consegue detectar isso com mais facilidade. Então, a gente não pode falar dessa porta estreita também sem falar de reencarnação, né? Que esses vícios, essas más tendências que eu trago, de outras reencarnações, mas que elas me servem para nos melhorar. Aqui é uma escola, eu cometo erro aqui, eu dou uma melhorada ali, né? E aí eu vou aprendendo. Para isso servem as reencarnações. Aí está aqui a pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Hein? Então, olha só, Jesus veio Moisés, né, libertando o povo do Egito, aí ficaram lá 2000 anos atrás esperando o Messias, achando que o Messias, que Jesus viria lá, né, com espada, que ia vencer através da força, e aí vem Jesus daquela forma suave, humilde, e dando ali, sacrificada, e dando ali seu exemplo. E vindo atrás do seu exemplo. E aí vem a doutrina, a terceira revelação, falando, gente, olha que Deus maravilhoso, olha que Deus bom, justo, Pai, Ele vai te dar reencarnação, você tem reencarnação para se melhorar, aproveita a oportunidade. É isso que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, ela veio nos esclarecer, nos mostrar. Aí a questão 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente, né? Sem saber, né? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. O que estamos fazendo aqui? A gente pode até estacionar, mas regredir jamais.
mas a gente está aqui na reencarnação para dar um passo adiante. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar, vai chegar uma reencarnação, um dia não, né? Uma reencarnação que vai ser a última, não vai precisar mais, mas não ficaremos de braços cruzados. Como espírito ficaremos aí ajudando, né? Outros mundos, e quem sabe não nós também, né? Então, Jesus veio para isso. E essas tendências que a gente traz com a gente é normal, mas a gente não pode continuar errando. Eu disse para meus filhos assim, quando eles erram, quando erram, né, eles vêm e falam assim: mãe, desculpa. Às vezes é aquele mesmo erro. Aí eu falo assim: meu filho, minha filha, né, tem um casal, para de errar, que você para de pedir desculpa. E assim somos nós. Se a gente parar de errar, a gente vai avançar. Basta que nós queremos, basta o nosso querer, a gente ter força de vontade para fazer com que isso aconteça. Até Chico Xavier, né? Tem o caso do cachorrinho dele, que a vizinha dele, o cachorrinho dele estava muito doente, e a vizinha estava bem assim, quase desencarnando o cachorrinho de Chico. Aí a vizinha vai, né? Quando o Chico sai para trabalhar, a vizinha vai dar um venenozinho lá pro cachorrinho dele, ele vai e morre, o cachorro desencarna. Morre lá. Aí o Chico fica sabendo que a vizinha fez isso com o cachorrinho dele. E ele fica muito chateado com a vizinha, porque por mais espírito bom que Chico fosse, ele tinha amor por aquele animal. E a vizinha não tinha o direito de fazer aquilo também. E aí ele fica chateado, e Emmanuel vê Chico chateado, chega para o Chico e fala, né, por que ele está chateado? E Chico fala: olha, eu estou chateado porque a vizinha, ela envenenou meu cãozinho e ele desencarnou. Aí Emmanuel fala assim, fala para o Chico: olha, então faça o seguinte, a sua vizinha está precisando muito de uma máquina de costura. Naquela época a máquina de costura era caríssima. Para alguém comprar tinha que pagar não sei quantas prestações. Compra uma máquina e dá para sua vizinha. E aí Chico fala assim: sério? Pergunta para Emmanuel: sério? Ele é. Mas Emmanuel, eu ganho tão pouco, mas faz o empréstimo. Compra e vai pagando. E o Chico, meio assim, né, ele vai lá e faz o empréstimo e dá a máquina de presente para a vizinha. E depois os dois ali, né, a vizinha fica todo contente, pede desculpa a Chico pela morte do cachorrinho, os dois se tornam ali depois amigos. Então é isso, nós estamos aqui para isso. É aquela pessoa difícil que atravessa o nosso caminho, a gente não apedrejar, mas tentar entendê-la, porque amar é difícil, mas tentar entendê-la ou respeitá-la. É isso que essa porta estreita do Cristo vem nos falando a cada instante de nossas vidas. E terminando aqui com o apóstolo Paulo, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando a gente chegar na última reencarnação nossa, que vai demorar ainda muito, não dá nem para mensurar com tanto de tempo que vai demorar, a gente vai falar: combati eu mesmo, combati as minhas mazelas, combati as minhas tendências ruins e agora eu guardo a minha fé. É isso que Deus Pai, através do seu Filho Jesus, do nosso irmão Jesus, e através dessa doutrina maravilhosa, vem nos ensinar. Um beijo, um abraço virtual para todos, e que todos possam sempre ter na sua caminhada terrena o olhar do Mestre Jesus dizendo assim: eu estou aqui, vem você que está cansado,
Vem você que está desesperado, que eu vos aliviarei. Até a próxima.